Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender o que é uma função polinomial do primeiro grau. Lembrando que funções é a matéria que nós estamos estudando ao longo desses últimos meses, desses últimos 2 meses. Tá? No módulo anterior nós estudamos o que é uma função, qual é a diferença entre função e relação, como funciona o gráfico de uma função, o que é uma função inversa. Agora nós vamos separar essas funções em tipos específicos de funções. Na aula de hoje nós vamos ver a função de primeiro grau, tá? Primeiro, o que é uma função de primeiro grau? Função polinomial do primeiro grau é toda função f de R em R, ou seja, ela leva um número real até um outro número real, tal que f de x é igual a ax mais b. Gente, isso daqui, f de x igual a ax mais b, é o modelo da função, é o formato que essa função vai aparecer para você, tá bom? Sendo que A e B são números reais e A tem que ser diferente de zero. A tem que ser diferente de zero porque se A for igual a zero, essa função vai ser uma função constante, como nós já aprendemos na aula passada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos de função polinomial de primeiro grau. F de x igual a 2x mais 5. Isso é uma função polinomial de primeiro grau. Agora vamos separar nessa função quem é A e quem é B. Ora, considerando que o formato da minha função de primeiro grau é f de x igual a ax mais b, quem está coladinho com x, quem acompanha o x, é o meu A. Então, nesse caso, A é 2. E o meu B é o que está solto, que não está dependendo de nenhuma incógnita, é o que nós chamamos de coeficiente livre, tá bom? Então, B vai ser 5. Esse é o formato dessa função, tá bom? Mais um exemplo. F de x igual a menos x mais 3. Ora, nesse caso, A igual a menos 1 e B igual a 3, tá bom? Bom, dentro de uma função polinomial de primeiro grau, nós vamos aprender quais são os zeros dessa função. Ora, o zero de uma função polinomial de primeiro grau é a mesma coisa que o valor para o qual f de x vai me dar zero como resposta, tá bom? Vamos ver como é que a gente descobre isso? Nesse caso aqui, para descobrir qual é o zero dessa função aqui, eu vou pegar 2x mais 5 igual a zero. Tá bom? 2x igual a menos 5. Somei menos 5 dos dois lados, ou como vocês preferem, passei o 5 para lá e troquei o sinal. X igual a menos 5 sobre 2. Ou seja, menos 5 sobre 2 vai ser o zero da minha função. O que isso quer dizer? Se no lugar de x eu colocar menos 5 sobre 2, essa função vai zerar. Vamos testar? F de menos 5 sobre 2. Aí, no lugar de x, eu vou botar menos 5 sobre 2. 2 vezes menos 5 sobre 2, mais 5. Aqui eu corto, ó. Posso simplificar. Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Aí, aqui vai dar menos 5 mais 5, que é igual a zero. Então, nesse caso aqui, menos 5 sobre 2 é o zero da minha função. Em uma função polinomial de primeiro grau, nós só temos um zero, tá bom? Só existe um valor de x que zera essa função, e nesse caso é o valor menos 5 sobre 2, tá bom? Esse zero da função, ele também pode ser chamado de raiz da função. Percebam, o zero da função não é o f de zero. F de zero é f de zero nesse caso aqui seria o mesmo que pegar o meu x e substituir por zero. Se eu substituísse x aqui por zero, se eu fizesse f de zero, ia dar 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. Então, f de x ia dar 5. Então, f de zero é diferente de f da função. F da função é diferente de zero da função. Zero da função é o valor que você vai jogar dentro da função que f de x vai te dar zero como resposta, vai zerar isso aqui. Nesse caso, é esse valor aqui. Vamos fazer o zero dessa outra função aqui. Como que a gente faz? A
gente vai pegar menos x mais 3 igual a zero. Menos x igual a menos 3. Aí a gente vai multiplicar aqui, ó, por menos 1. Certo? Aí vai ficar x igual a 3. Ou seja, quando x for 3, essa função aqui vai dar zero. Vamos testar? F de 3 é igual a menos 3 mais 3, que é igual a zero, certinho? Então, o zero dessa função é o valor que vai ser substituído por x e que, como resultado, vai te dar zero. A função vai dar zero, tá bom? Mais para o futuro, a gente vai aprender o que isso significa no gráfico de uma função. Mas, assim, nós podemos perceber que toda função polinomial de primeiro grau só tem um zero, só existe um valor para o qual f de x vai te dar como resposta zero. E se você ficar com dúvida em como resolver essa equação, o modelo do zero dessa função, ó, eu vou pegar aqui um caso geral. O caso geral da função de primeiro grau é f de x igual a ax mais b, certo? Esse é o caso geral. Ax mais b é igual a zero, quando? Aí eu vou isolar o valor de x menos b sobre a. Então, se você tiver na dúvida de como resolver passo a passo, ou se você quiser simplificar, você pode utilizar também o modelo geral. Todas as vezes que você tiver uma função polinomial de primeiro grau, o zero dessa função é encontrado quando você colocar menos b sobre a, tá bom? Pessoal, dentro do conceito de função polinomial de primeiro grau, nós temos um tipo de função que é chamado de função linear, tá bom? Função linear é toda função f que leva um número real a um outro número real, tal que f de x é igual a ax, com a diferente de zero. Lembrando que uma função de primeiro grau, uma função polinomial de primeiro grau, ela é desse formato aqui. Então, ela é linear quando b é igual a zero, tá bom? Então, a função ela é linear quando b é igual a zero. Vamos ver alguns exemplos de função polinomial de primeiro grau linear. F de x igual a 3x, f de x igual a 2/5 de x, f de x igual a 3/2 de x, tá? Esses são alguns exemplos de função polinomial linear. A gente disse que a função é linear quando esse valor aqui, b, é igual a zero, ou seja, só temos o valor que acompanha o x, tá bom? Sendo ele positivo ou negativo, tá? Esses são todos exemplos de funções polinomiais lineares, tá bom, gente? É importante também, na minha opinião, esse é um tipo bem fácil de função, porque para você encontrar o zero dessa função, é muito fácil, percebam. 3x igual a zero implica que x igual a zero. Porque você vai passar o 3 para lá dividindo, vai ficar 0 sobre 3, que é zero. Aqui é a mesma coisa, ó. X igual a 0 sobre 2/5, né? Passei esse 2/5 para cá dividindo, 0. Aqui, x igual, nesse caso aqui eu estou botando f de x igual a 0. A 0 sobre 3/2, que é igual a 0. Então, no caso de uma função linear, o zero da função, ele coincide com f de 0, porque quando x dá 0, essa função inteira vai dar 0. Já que não tem nenhum valor solto desvinculado ao x, tá bom? Em todos os casos, você vai perceber que quando x dá 0, essa função inteira vai dar 0.